professor André Luiz Figueira Cardoso traz um curso de Direito Processual Penal esta semana. Durante as aulas serão abordados o habeas corpus, a investigação defensiva e o processo penal, o lawfare, a justiça negocial e o direito penal antirracista. A aula 5 começa agora. Olá, meus amigos e amigas do Saber Direito. Na data de hoje, nós encerramos o nosso curso. Essa última aula será dedicada ao que nós chamamos de Direito Penal Antirracista. Vamos abordar, de maneira panorâmica, as principais decisões dos últimos anos, tanto no âmbito do STF como no âmbito do STJ, no que diz respeito ao enfrentamento daquilo que se convencionou chamar de racismo estrutural. E no que diz respeito a esse tópico, é impossível começar uma lição sem falar, ainda que genérica e brevemente, sobre a história do Brasil. O Brasil foi, e isso é um fato público notório, um dos principais pontos de recebimento da população africana durante o período colonial. O Brasil é muito provavelmente o país que mais recebeu durante um maior período de tempo a maior quantidade de pessoas escravizadas por meio do tráfico negreiro. Os historiadores têm como um fato pacífico que, no momento da Declaração da Independência, em 1822, a cidade do Rio de Janeiro era simplesmente a maior cidade africana das Américas, ou seja, a cidade que tinha o maior número de pessoas egressas da África, transferidas, em sua maioria esmagadora, de maneira forçada por meio do tráfico negreiro, e aqui forçadas igualmente a trabalhar numa violação sistemática daquilo que hoje se convencionou chamar de direitos humanos. De acordo com historiadores, como por exemplo Laurentino Gomes, qualquer cidadão privado que fosse proprietário de um escravizado poderia, mediante pagamento de uma simples taxa administrativa, requisitar que esse seu escravizado fosse objeto de uma sessão de chicoteamento. Segundo o historiador Laurentino Gomes, a pessoa interessada nisso, a ela bastaria fazer uma solicitação por escrito e efetuar o pagamento de uma quantia de 160 réis, que era a moeda da época. O Estado, então, intervinha, se apoderava daquele escravo, o submetia a uma sessão de chibatadas, que poderia ser de 100 a 200, e depois entregava de volta o escravizado ao seu senhor. Então veja que há aí toda uma complacência, um sistema integrado de aplicação de medidas as mais bárbaras possíveis. O senhor de escravo ele não tinha que justificar, ele não tinha de fundamentar o seu pedido. Basta fazer a solicitação e efetuar o pagamento de uma taxa como se fosse realmente uma licença qualquer, uma retirada de um documento qualquer num órgão público. Então o Estado intervinha e aplicava o monopólio, por meio do seu monopólio do emprego da violência legítima, e essa era considerada uma violência legítima na época, intervinha e aplicava as chibatadas solicitadas. Então veja que nesse pequeno episódio narrado pelo Laurentino Gomes, nós verificamos toda a brutalidade e o absurdo que é o Instituto da Escravidão. Pessoas não eram consideradas pessoas, eram considerados bens. Essas pessoas eram tratadas como hoje nós tratamos qualquer tipo de bem. Elas eram vendidas, revendidas, elas eram traficadas legal ou ilegalmente. As condições sanitárias nos navios negreiros e nas senzalas eram as piores possíveis. As pessoas eram alugadas, como efetivamente hoje se alugam veículos ou qualquer outro tipo de bens, e eram, para todos os efeitos, tratadas de uma maneira até pior do que os animais. Então, ao longo de um largo período de tempo, a escravidão foi um instituto jurídico, um instituto reforçado e mantido deliberadamente pelo Estado colonial, e isso resultou, ao fim e ao cabo, num legado que hoje se reveste, se traduz de maneira bastante intensa na forma como até hoje
as próprias instituições ainda continuam a tratar as populações negras. No que diz respeito ao abordamento da história, o historiador Nelson Saldanha, mais que um historiador, ele é um historiador do direito e um filósofo do direito. Nelson Saldanha descreve no seu História das Instituições Políticas Brasileiras, ele descreve em determinado capítulo dessa obra aquilo que, na sua visão, seriam os dois principais institutos debatidos pelo direito público e pelo direito privado no século XIX no Brasil, respectivamente, o Instituto do Poder Moderador, era o principal tópico de debate no âmbito do direito público, e o Instituto da Escravidão, era o principal tópico de debate no âmbito do direito civil. A maioria das obras jurídicas de envergadura dessa época, portanto, debatiam um desses dois temas, eram os dois institutos principais de debate por aquela ainda iniciante doutrina brasileira. Esse legado perverso, ele é, de certa forma, o pecado original brasileiro. É a origem de boa parte dos nossos vícios e mazelas e também de certas manias que até hoje têm sido adotadas pelo nosso sistema repressivo. O cárcere, ele é, de certa forma, um dos principais e mais duradouros legados da escravidão. Basta mencionar, de acordo com informações oficiais trazidas pelo DEPEN, pelo Conselho Nacional de Justiça e por órgãos de estudo do assunto, como, por exemplo, o Fórum Nacional de Segurança Pública, que aproximadamente de 65% até 67%, o número oscila a partir do ano que se adota como base, mas algo entre 65% e 67% da massa carcerária brasileira é composta por pessoas negras. É óbvio que quando se analisa não só o número percentual de negros na população em geral, como especificamente a forma de se abordar e de se recolher essas pessoas e se imputar a elas um contexto de criminalidade, nós verificamos isso como um fator bastante claro de materialidade do que se chama de racismo estrutural, que é um conjunto de práticas que independe da vontade deliberada dos seus agentes e que contribui para esse tratamento desigual da população negra e de populações minoritárias e vulnerabilizadas. Então, de acordo com dados do DEPEN e do próprio CNJ, como eu mencionei, a massa carcerária brasileira chega atualmente aproximadamente a absurda quantia de 900 mil pessoas detidas. Ao longo dos últimos 20 anos, esse número só cresceu, esse número só aumentou de maneira bastante consistente ao longo dos últimos anos, de maneira também bastante assustadora, e não há nenhuma perspectiva seja de controle do crescimento, seja do controle em si dessa massa carcerária. Como eu sempre tenho abordado em inúmeras outras ocasiões em que sou chamado para me manifestar sobre esse assunto, a massa carcerária aumenta e diminuem as capacidades do Estado de manter controle sobre isso. Existem presídios, existem estados, inclusive, que não têm mais o controle direto da massa carcerária. Essas populações elas são administradas por meio aí de facções criminosas que controlam, às vezes, o dia a dia do presídio e o entorno do presídio. Quando eu falo entorno, eu digo daquelas pessoas que frequentam, os parentes, etc. Esse assunto é algo que é veiculado com bastante frequência na mídia e é igualmente um fato público e notório. O Estado brasileiro tem perdido o controle das prisões e isso é uma decorrência direta dessa massa de pessoas que só faz crescer sem nenhum tipo de relação causal direta entre o crescimento da massa carcerária e o controle dos índices de criminalidade. Dessa massa de pessoas, aproximadamente 900 mil pessoas, das quais, como mencionado, um percentual de 65% a 67% são compostas por pessoas negras, essa massa de pessoas ela está dividida de maneira igualmente desproporcional a partir das imputações que a elas são feitas. Então, desse somatório total de pessoas,
um número que chega à metade ou ultrapassa a metade, a depender do recorte que se faça, são envolvidas em crimes patrimoniais, ou seja, furtos, roubos, e crimes patrimoniais dessa natureza, ou associados ao tráfico, tráfico em si, ou associação para o tráfico, ou atividades relacionadas a esse entorno da traficância. Então, figuras típicas como os crimes patrimoniais, os crimes de tráfico, respondem por mais da metade da população carcerária atualmente detida ou de alguma maneira ligada ao sistema carcerário. Existe todo um debate, inclusive, sobre as definições e a maneira como a metodologia com a qual esses dados são analisados e compilados, porque existem pessoas que se encontram detidas provisoriamente, existem pessoas que se encontram em regime fechado já, cumprindo pena, existem pessoas que se encontram em regime semiaberto ou aberto, ou um domiciliar, ou regimes diferenciados, e que, de alguma maneira, têm de ser inseridos nessa grande categoria de pessoas vinculadas, de alguma maneira, à situação de encarceramento. No que diz respeito à população feminina especificamente, aí os índices de traficância, os índices de pessoas a quem é feita a imputação de traficância, passa dos 50% a 53% para chegar na casa dos 60%. Então veja que esse número assombroso de pessoas que se encontram detidas ou de alguma forma ligadas aí ao encarceramento só cresce ao longo dos últimos anos, sem nenhum tipo de nexo de causalidade, sem nenhum tipo de resultado positivo no enfrentamento do tráfico ou da criminalidade, levando aí a toda uma reprodução das desigualdades estruturais da sociedade brasileira. O cárcere, como eu mencionei, ele é o principal legado da escravidão e os dados deixam isso bastante claro. Então, é necessário uma rediscussão bastante sincera e bastante corajosa das razões históricas do caminho que a sociedade brasileira optou percorrer para chegar nesse resultado e uma abordagem igualmente corajosa e sem tabus no sentido do enfrentamento da resolução dessa questão. A aplicação dos mesmos métodos e a expectativa de resultados diferentes é a receita da loucura e não há nenhuma previsão de resolução, não gera nenhuma perspectiva de resolução ou de endereçamento adequado dessa questão. No que diz respeito, portanto, à abordagem das origens históricas, ainda que genericamente, essa é, portanto, a principal razão para nós chegarmos a esse ponto de descalabro e de absurdo. É nesse contexto que se entende, por exemplo, o julgamento relativamente recente, feito pelo Supremo Tribunal Federal, nos idos de 2015, no âmbito da ADPF 347. O Supremo Tribunal Federal optou, naquela ocasião, por analisar a medida cautelar formulada por um partido político no bojo dessa ADPF, que é a ADPF 347, no sentido de enfrentar esse contexto de violação sistemática, dos direitos e garantias fundamentais daquelas pessoas que integram essa massa que é chamada de população carcerária. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a situação geral do cárcere brasileiro poderia ser incluída no conceito jurídico trazido de uma construção jurisprudencial e doutrinária colombiana, conceito geral esse que é chamado de Estado de Coisas Inconstitucional, ou SCI. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que havia uma violação sistemática e institucional de uma série de direitos e garantias fundamentais de direitos humanos, de um número não especificado de pessoas que integravam a massa carcerária, que era uma população carcerária. E esse contexto de violação sistemática, para o qual colaborou a inação e a omissão
das autoridades constituídas e que só pode ser enfrentado por meio de uma série de atitudes complexas emanadas por vários órgãos, constitui aí o estado de coisas inconstitucional. O Supremo, então, do ponto de vista retórico, declara, de certa forma, a falência do sistema penitenciário e adota basicamente duas posturas. A primeira postura, que talvez seja a mais célebre, é a instituição das audiências de custódia, com uma medida que visa quebrar esse paradigma encarcerador que até hoje, apesar da decisão se adota ainda no âmbito do direito processual brasileiro. E, em segundo lugar, a determinação de descontingenciamento das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. Já passados 7 anos dessa decisão, o processo hoje se encontra aguardando pauta, foi liberado já pelo seu atual relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, e aguarda desde abril pauta para que seja julgado no seu mérito. Então, há 7 anos atrás, em 2015, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, o Supremo apreciou uma medida cautelar, abordou o tema com a sua complexidade, declarou o estado de coisas inconstitucional e determinou a adoção dessas duas medidas, descontingenciamento e as audiências de custódia. E passados 7 anos, já é chegada a hora de analisar os resultados dessa declaração de inconstitucionalidade e pensar realmente qual é o próximo passo a se adotar. Agora, todos aqueles que acompanham, ainda que seja meramente pela mídia, pelas notícias de imprensa, o que de lá para cá aconteceu nos cárceres brasileiros, toda essa pessoa que acompanha tudo isso vai ser forçada a chegar à conclusão de que não houve grandes proveitos, não houve grandes resultados positivos, não houve uma alteração estrutural desse sistema que foi taxado pelo próprio Supremo de inconstitucional. Então, transcurso esse período de 7 anos, é chegada a hora de repensar realmente o que aconteceu, os benefícios ou malefícios, as consequências dessa tomada de decisão histórica por parte do Supremo e realmente reavaliar quais seriam os próximos passos a partir do julgamento do mérito, que pode se dar a qualquer momento. A DPF 347, ao enfrentar essa violação sistemática dos direitos e garantias fundamentais de todos aqueles que se encontram, de certa forma, ligados ao sistema carcerário, acaba, de certa forma, por mais que isso tenha sido, no mais das vezes, um subtexto, um enfrentamento também às questões do racismo estrutural. Na prática, como nós verificamos no início da exposição, mais de 2/3, ou aproximadamente 2/3, da massa carcerária brasileira é realmente composta por pessoas negras. Então, enfrentar o sistema carcerário é enfrentar também o racismo estrutural brasileiro. Não é de causar assombro que, recentemente, o Supremo tenha começado, inclusive, a debater, esteja debatendo a situação envolvendo a revista íntima de pessoas que visitam seus familiares ou amigos no âmbito dos presídios. Então, essas pessoas que visitam não estão encarceradas, mas sofrem também a violência institucional do sistema carcerário, por meio de revistas íntimas completamente vexatórias. Então, vejam que o sistema causa prejuízos não só para aqueles que o integram diretamente, ou seja, para aqueles que estão encarcerados, mas todo aquele entorno, familiares, amigos, todo aquele entorno dessas pessoas sofrem também as consequências do encarceramento brutal, que ainda é, infelizmente, a regra no sistema carcerário brasileiro. No que diz respeito a esse enfrentamento dessa desigualdade estrutural, do racismo estrutural, chama atenção igualmente a ação direta por omissão, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26, que foi julgada pelo Supremo em junho de 2019. Nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal declarou a mora, ou seja, uma demora, uma inércia injustificada do Congresso Nacional, no sentido de cumprir um mandamento constitucional de criminalização, que a Constituição
ordenara. A Constituição ordenara a construção de um ordenamento que combatesse as desigualdades estruturais e combatesse também o racismo e o tratamento que ainda é bastante frequente, tristemente frequente, o tratamento violento que é dado à população LGBTQIA+. Então, o Supremo Tribunal Federal equiparou, enquanto não houver uma solução dessa mora legislativa, equiparou os atos de homotransfobia aos crimes de racismo. Então, a homotransfobia hoje ela é sancionada como se fosse um ato de racismo e a essas condutas são aplicadas a Lei 7716 de 89. Foi uma medida adotada pelo Supremo no sentido de enfrentar o tratamento que, infelizmente, o Estado brasileiro ainda dá a essas populações vulneráveis, bastante vulnerabilizadas. A cada 23 ou 24 horas, mais ou menos, uma pessoa LGBTQIA+, uma pessoa trans, uma pessoa homoafetiva é vítima de alguma violência no nosso país, de acordo com dados mais recentes. Então, se trata de uma questão de emergência pública que deve ser enfrentada pelo Estado e, de acordo com o Supremo, na ADO 26, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, a mora do Congresso em editar os documentos, editar a legislação pertinente para o enfrentamento disso é injustificável e inconstitucional. Viola os preceitos encartados na Constituição da República. E, portanto, o STF, na fim de construir um argumento que legitimasse uma medida como essa, partiu do julgamento de precedentes, como, por exemplo, o caso Elvanger, que é o famoso caso de um revisionista do Rio Grande do Sul, que editava livros negando a existência do Holocausto, e o Supremo, ao analisar o HC 82424, proposto em nome desse paciente de nome Elvanger, discutiu toda a definição doutrinária, legal, a ser atribuída no direito brasileiro do racismo. Então, nesse julgamento histórico, no caso Elvanger, o Supremo superou esse conceito estrito, bastante desatualizado e inexato, de que raça seria uma construção biológica. Não é. Raça é uma construção cultural, social e sociológica. E, portanto, não estaria delimitada a essa noção mais estrita, oriunda até da antropologia do século XIX e que depois foi usada pelos nacionalsocialistas na Alemanha nazista para perseguir determinadas minorias. Então, o Supremo afastou esse conceito, um conceito notadamente biológico inexato e desatual, para construir esse conceito mais cultural, sociológico, do que seja raça. Partindo desse precedente, o Supremo Tribunal Federal, na ADO 26, estendeu, portanto, esse conceito de racismo para todas aquelas populações, aqueles grupos que se encontram de alguma maneira vulneráveis e que merecem um tratamento específico e especial do Estado brasileiro. O ministro relator, inclusive, naquela decisão histórica, o ministro Celso de Mello, ao se reportar a esse julgado, sempre o mencionou como um julgado modelar exemplar da função contramajoritária da Suprema Corte, ou seja, do papel que o Supremo Tribunal Federal tem de resguardar as minorias, ainda que isso contrarie o direito das minorias e das maiorias, melhor dizendo, e ainda que seja bastante antipático também às maiorias. É notável que a regra da maioria, sendo uma regra básica da democracia, ela consegue se estabelecer e consegue nos levar a certas perplexidades. Se o Congresso Nacional tem maioria no sentido de não debater determinado tema, de entender que determinado tema não é conveniente e oportuno, ele simplesmente não legisla. Isso pode gerar realmente uma certa perplexidade no sentido de deixar a descoberto questões que a Constituição não autoriza que sejam deixadas a descoberto. Esse caso é realmente um caso exemplar e o Supremo Tribunal Federal considerou inadmissível essa mora de muitos anos, desde a edição da Constituição praticamente. Então, o julgamento da ADO usou como precedente o caso Elvanger e chegou a essa conclusão,
de declarar essa mora injustificada. Então, vejam que essas duas decisões históricas e bastante polêmicas do Supremo foram todas no sentido de combater desigualdades estruturais e proteger populações minoritárias e vulneráveis, tanto no âmbito da DPF 347 como no âmbito da ADO 26. São dois precedentes bastante mencionados também como exemplares dessa função, como mencionei, contra a majoritária da Suprema Corte. Ainda nesse ano de 2023, em janeiro desse ano, foi editada a Lei 14.532 de 2023. Essa lei alterou a Lei 7.716 de 89, que é a lei clássica que trata dos crimes de racismo, e tanto alterou como criou algumas figuras legais, endureceu figuras legais já existentes e criou alguns tipos adicionais. Além disso, essa lei, ela optou por tratar a injúria racial como um crime de racismo. Uma série de consequências é oriunda desse endurecimento, mas, notadamente, uma das principais é o caráter, a natureza da ação penal que visa perseguir essas condutas tidas agora como racistas. Então, a injúria racial, antes disso, era considerada um crime contra a honra. O crime contra a honra é processado por meio de uma ação penal privada e, portanto, era de responsabilidade da vítima perseguir aquela pessoa que eventualmente a tivesse ofendida. Agora, com essa alteração legal, esses delitos, essas condutas passam a ser de ação penal pública e, portanto, é o Ministério Público quem deve realmente manejar as ações penais, deve oferecer denúncias. Isso retira uma certa responsabilidade e muito ônus das pessoas ofendidas, que eram obrigadas, muitas vezes, a procurar um órgão como a Defensoria Pública ou contratar um advogado particular para perseguir seus próprios interesses e buscar uma reparação por aquelas ofensas que elas tivessem sofrido. Então, essa lei, além de criar uma nova categorização a essas condutas, né, as considerou ainda inafiançáveis e imprescritíveis, ou seja, quando nós dizemos inafiançabilidade de um delito, nós estamos falando que determinada pessoa, eventualmente presa em flagrante pelo cometimento desse crime, ela não poderá livrar-se solta, como diz o CPP, por meio do pagamento de uma fiança. Quando há uma estabelecimento, uma criação, estabelecimento de um determinado delito como sendo inafiançável, não é possível que a pessoa receba uma liberdade provisória mediante pagamento de uma fiança. Então, é um endurecimento a princípio. E a imprescritibilidade quer dizer que não há um tempo delimitado para a persecução daquelas condutas. Quando um delito ele é imprescritível, isso quer dizer que a pessoa pode ser processada por aquele delito, independente do tempo de duração, do tempo que transcorreu entre a conduta em si e o momento em que o Poder Judiciário, os órgãos repressivos são acionados. Então, além disso, houve uma criminalização que gerou bastante polêmica no que diz respeito ao chamado racismo recreativo. Então, isso impossibilita, ou deveria ter impossibilitado, a formação ou a divulgação, a formulação de piadas, por exemplo, racistas ou de viés discriminatório contra categorias minoritárias ou vulneráveis. Então, o chamado racismo recreativo, que são aquelas piadas que provavelmente todos nós, em algum momento das nossas vidas, já ouvimos, essas piadas elas são consideradas agora um delito de injúria racial, uma conduta racista e, portanto, persecutável, né, perseguível por meio de uma ação penal. O texto da lei, inclusive, que merece uma menção, é o seguinte: o artigo 2A da lei 14.532, que alterou a lei 7.716 de 89, alterou também alguns dispositivos do Código Penal. O artigo 2A dessa nova lei diz o seguinte: define a injúria racial como injuriar alguém
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então, relembrando o que nós acabamos de dizer a respeito do caso Elvanger, a conduta racista não é aquela que se refere única e exclusivamente à imputação de termos racistas pejorativos a alguém. Uma menção depreciativa ou ofensiva à etnia ou à procedência nacional de alguém já seria o suficiente para caracterizar uma injúria dessa natureza. A pena ela foi incrementada de 1 a 3 anos originalmente para 2 a 5 anos, ou seja, houve um endurecimento da pena imputada aí a quem comete esse tipo de conduta, e se criou também uma causa de aumento quando o crime for cometido mediante um concurso de 2 ou mais pessoas. Então, se houver 2 ou mais pessoas cometendo esse delito, esse fato já geraria aí esse incremento, esse aumento de pena. A prática, a indução, incitação de discriminação, de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional foi regulamentado no artigo 20. Então, há também a Constituição, além de se sancionar isso, né, de se criar um preconceito, um racismo religioso, digamos assim, né, de se sancionar essas condutas, também se criou aí uma causa de aumento envolvendo a veiculação ou o uso de meios de comunicação social, de publicação em redes sociais ou de publicação de qualquer natureza. No contexto das relações sociais atuais, é difícil pensar em ocasiões em que esses delitos de maior expressão, de maior polêmica, né, que alcançam o maior número de pessoas, não tenha sido cometido mediante o uso de redes sociais. Então, o legislador adaptou a lei para prever especificamente esse tipo de circunstância, não só para prever, como sancioná-la de maneira um pouco mais intensa. E, além disso, houve aí também a regulamentação específica de uma injúria ou de crime de racismo quando ele for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público. Então, aquela situação bastante típica que ocorreu, inclusive, há algumas semanas, alguns meses atrás, envolvendo um jogador brasileiro na Europa, esse racismo que, às vezes, as torcidas organizadas ou as torcidas presentes num clássico de futebol, às vezes dirigem a determinado jogador do seu próprio time ou adversário. Essas medidas, essas condutas, elas são consideradas agora com bastante clareza um delito. Então, proferir ofensas de cunho racial ou de cunho ofensivo, que diga respeito à etnia ou à origem regional de uma determinada pessoa, ainda que num contexto futebolístico, são considerados agora também, de maneira induvidosa, uma conduta criminosa que pode ser objeto de uma ação penal. O uso da religião, inclusive, como esconderijo para falas e posturas discriminatórias, foi criminalizado por meio dessa nova lei. Então, não há mais uma desculpa que possa invocar uma eventual liberdade absoluta religiosa. Liberdades absolutas não existem. Todos nós estamos submetidos aí à responsabilização pelos nossos próprios atos. E em relação a esse tópico das liberdades absolutas, que vez ou outra nós verificamos em debates públicos, ora, nem é preciso de direito penal para se verificar que elas não existem, né? Afinal de contas, quem é que vai a um velório e faz uma piada depreciativa em relação ao falecido, né? Isso não é crime, mas todo mundo sabe que isso não se faz. Existem momentos, existem falas adequadas e não é preciso o direito penal para sancionar esse tipo de conduta. O uso do direito penal, ele se afirma necessário porque essas condutas elas têm sido muito disseminadas, elas têm efeitos bastante intensos em relação às vítimas e frequentemente servem como celeiro para o cometimento de outros atos, né? É frequente que o mercado que consome esse tipo de piada, de humor, de manifestação, tenda a buscar uma radicalização mais intensa
e acaba saindo do mero meandro das ofensas verbais. Então, a persecução, acompanhamento, monitoramento da fala em grupos radicais acaba sendo uma medida, de certa forma, profilática e preventiva. Então, para além disso, para além de todos esses dispositivos que nós já mencionamos aqui, ainda há também a criação de um dispositivo no parágrafo 3 do artigo 20 da Lei 14.532 de 2023, que prevê a criação de uma causa de aumento para aqueles servidores públicos que eventualmente cometam esse tipo de conduta, e estabelecendo também a possibilidade da suspensão, bloqueio de conta ou interdição da atividade daqueles canais ou veículos ou publicações ou recolhimento de publicações de veículos que eventualmente cometam ou divulguem esse tipo de fala, agora considerada de maneira bastante inequívoca, criminosa. Como eu mencionei, o racismo recreativo também já foi sancionado, é o artigo 20A, que prevê expressamente como uma causa de aumento quando as injúrias ou os atos racistas são proferidos em um contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação, esses são os termos legais exatos adotados. E o artigo 20B e 20C, eles tratam não só da causa de aumento do servidor público, como também do 20D também, trata também da necessidade do acompanhamento de um advogado no encaminhamento desse tipo de demanda às autoridades competentes. E aqui houve uma cautela bastante razoável do ponto de vista da autoridade pública, do ponto de vista do legislador, no sentido de exigir a presença de um advogado para evitar aqueles contextos de vitimização ou de minimização dos fatos que são bastante notórios, né? Os exemplos sempre dados são aqueles exemplos da Lei Maria da Penha e do âmbito da violência doméstica, nos quais, muito antigamente, né, antes da edição da Maria da Penha, mas que infelizmente ainda acontece, em que a autoridade policial ou a autoridade responsável pelo recebimento daquela notícia, de alguma maneira não leva a sério aquilo que a vítima fala. Então, a presença do advogado serve como uma espécie de contrapeso e garantiria, de alguma forma, o prosseguimento daquela demanda, sem que haja esse filtro, entre muitas aspas, que às vezes é exercido por uma autoridade policial. Então, no que diz respeito à edição dessa nova lei, a lei que reforça e endurece os delitos de natureza racial, é o que nós tínhamos a dizer. Ela deve ser lida no contexto dessa série de medidas que têm sido adotadas, no sentido do enfrentamento desse racismo estrutural que é oriundo da nossa construção histórica e que o Supremo Tribunal Federal tem enfrentado por meio da ADPF 347, da ADO 26 e por meio de uma série de outras posturas e decisões em casos concretos e em questões de controle concentrado. O próximo assunto que nós iremos abordar é o assunto do perfilamento racial, inclusive diz respeito também a decisões judiciais adotadas ou que têm sido debatidas pelos tribunais superiores, o STF e o STJ. O próprio STF, em março do corrente ano, em março de 2023, iniciou o julgamento do HC 28240 de São Paulo, manejado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de uma pessoa condenada por tráfico, portando 1,5 grama de cocaína. Para que o ouvinte, o espectador, tenha aí uma noção dessa quantidade, 1 grama é uma tampa de caneta. Aquelas canetas esferográficas, a tampa pesa aproximadamente 1 grama. Então, nesse caso concreto, que foi levado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o Supremo Tribunal Federal, determinada pessoa que foi presa portando 1,5 grama de cocaína, foi presa, recebeu aí uma condenação por tráfico, uma condenação de 7 anos e 11 meses, e vem discutindo desde então
essa condenação e essa pena. A Defensoria Pública conseguiu reformar de 7 anos e 11 para 2 anos e 11 meses e agora está a discutir a própria materialidade da conduta, se justificaria a abordagem dessa pessoa e, segundo a Defensoria Pública, se essas são as alegações trazidas no âmbito da inicial do habeas corpus, essa pessoa só foi adotada por ser negra. Essa é a principal tese da Defensoria Pública. E a Defensoria Pública sustenta, portanto, o caráter inconstitucional, inválido e ilícito do perfilamento racial. Ou seja, ela enfrenta aquelas situações em que determinada pessoa ela é abordada apenas por ser negra. E aqui nós fazemos a menção àquilo que foi dito no início da fala, no início dessa nossa exposição, quando nós dissemos que há um racismo estrutural decorrente da escravidão e que a massa carcerária brasileira é composta em mais de 2/3 por pessoas negras. Então, existe todo um debate sobre o contexto racial, sobre o perfilamento racial e sobre uma postura que, segundo a Defensoria Pública, teria sido racista nesse caso concreto. E existe todo um debate em curso, esse caso está ainda em julgamento, mas já foram proferidos 4 votos no sentido da admissibilidade da tese do perfilamento racial e um voto que, além de adotar as razões expostas pela Defensoria, no sentido de se combater o perfilamento, ainda aplicam no caso concreto. Então, desses 5 votos, na verdade, todos estão de acordo no sentido de julgar inadmissível o perfilamento, mas 4 negariam o perfilamento nesse caso concreto. Então, o feito se encontra sob vista, ainda não há conclusão de julgamento e deve ser um assunto que deve voltar à pauta em breve. E percebam vocês que todos esses assuntos eles se interligam, né? As questões de racismo estrutural, a desigualdade que se verifica no sistema carcerário, o estado de coisas inconstitucional e as nossas origens históricas. Então, em março de 2022, o STJ, e nós não estamos falando mais do Supremo, mas sim do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do HC 712/781 do Rio de Janeiro, o STJ declarou inválido o reconhecimento fotográfico. Então, o reconhecimento fotográfico é aquele reconhecimento feito no âmbito da delegacia de polícia, frequentemente, em que determinada pessoa que se apresenta como vítima, geralmente de um crime patrimonial, identifica determinada pessoa como o suposto autor. Existem regras em relação a isso, previstas no próprio Código de Processo Penal, regras essas que, para fins de exposição, eu vou ler aqui. O artigo 226 do Código de Processo Penal diz o seguinte: quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Então, acho que todos aqueles que viram, talvez, filmes ou séries abordando essa questão do reconhecimento, hão de ter mais ou menos uma noção. Realmente, as regras estabelecidas pelo 226 é bastante semelhante com aquilo que se vê nos filmes, né? Há uma separação entre aquela pessoa que reconhece e a reconhecida. É necessário colher nas proximidades ou do fórum, da delegacia, pessoas que sejam semelhantes àquela, né? Não basta só uma pessoa, porque é claro que o reconhecimento vai ser enviesado se for de maneira distinta, né? Então se colocam várias pessoas, aquela pessoa que reconhece aponta e há toda uma separação para evitar aí algum tipo de intimidação por aquela pessoa que
vai ser reconhecido e que, obviamente, não quer ser reconhecido. Então, na prática, há casos em que se pega simplesmente aquela pessoa que é investigada ou acusada e se pergunta para a vítima, é aquela, né? Já enviesando o reconhecimento, ou pior ainda, se apresenta uma foto, que é o caso que o STJ escolheu por deliberar. Então, as regras do 226, durante muito tempo, foram consideradas meramente recomendativas, o que o STJ refluiu, né? Determinou um refluxo dessa jurisprudência, no sentido de não mais considerar como meramente recomendativa. O meu ponto de vista é que o legislador foi bastante claro aqui, e não há recomendação bolhufa nenhuma. É realmente um comando para que o juiz de direito e as autoridades policiais sigam esse tipo de recomendação, sigam esse tipo de ordenação, melhor dizendo, para que o reconhecimento da autoria, que é realmente um dos tópicos mais relevantes do direito penal, siga um mínimo de metodologia, para se evitar injustiças. Lembrando que um reconhecimento equivocado não apenas pode condenar um inocente, mas sim garantir a impunidade do real culpado. Então se trata aí de atacar a atividade policial ou atacar determinada postura jurisprudencial. Se trata meramente de assegurar um mínimo de metodologia no reconhecimento de uma autoria que realmente é um elemento essencial para qualquer processo criminal, que deve se pautar com base em regras mínimas para se assegurar um mínimo de devido processo legal e de exatidão das decisões. Então, a jurisprudência que dizia que isso era uma mera recomendação refluiu e hoje não se considera mais uma recomendação, é um ordenamento, assim como a lei previa de maneira bastante clara. Existe toda uma manifestação da mídia, existem inclusive podcasts que falam só disso, né? Casos de reconhecimento ilícito, casos de reconhecimento irregular, que gerou realmente a condenação de inocentes e que gerou matérias, inclusive, do Fantástico e outros órgãos de imprensa, no sentido de declarar que mais de 80% desses reconhecimentos era enviesado e falso, que é um índice inaceitável para qualquer tipo de método de reconhecimento, e especialmente no que diz respeito ao reconhecimento no âmbito de processos criminais. Então, o racismo, ele como principal legado da escravidão, ele deve ser enfrentado sempre com conhecimento histórico e deve ser enfrentado também com a coragem ordenada pela Constituição e pelo ordenamento jurídico. Acho que esse é o principal recado que tem sido traçado pelas posturas mais corajosas aí do Supremo Tribunal Federal e do STJ e servem aí realmente como vetor de toda essa minha exposição. E agora eu acredito que nós podemos passar para o quiz. De acordo com o STF, e a partir da ADO 26, pode-se afirmar que a transfobia não é crime, B, só há racismo quando há referência à raça, e C, raça é conceito biológico, cientificamente definido, ou D, nenhuma das acima está correta. A partir da exposição, você teria alguma ideia de qual seria a resposta correta? Isso mesmo. É a letra D, né? Nenhuma das acima está correta. Transfobia é crime, o Supremo Tribunal Federal equiparou ao crime de racismo no bojo da ADO 26, pelo menos enquanto houver essa mora legislativa. Esse talvez seja a principal disposição, o principal dispositivo da ADO 26. O racismo, ele não se refere apenas àquele conceito ultrapassado e obsoleto de raça. Raça é uma construção cultural, sociológica e, portanto, não é possível um conceito cientificamente definido, pelo menos não com base naqueles conceitos clássicos do século XIX de ciência e de biologia. Então, podemos passar à próxima. De
De acordo com a Lei 14.532 de 2023, não se pune o uso de termos injuriosos em contexto de descontração, diversão ou recreação. Essa é a letra A. Letra B. Não há crime no uso de termos injuriosos no contexto de atividades esportivas ou religiosas. Letra C. Somente o uso de termos raciais é punível. Ou, letra D, nenhuma das acima. Você teria algum palpite a partir da exposição? Isso mesmo, letra D, nenhuma das acima. Ou seja, é punível, sim, o uso de termos injuriosos em contexto de descontração, diversão ou recreação, é o chamado racismo recreativo. Há crime no uso de termos injuriosos no contexto de atividades esportivas ou religiosas, né? A religião não pode mais, nem mesmo o futebol, que é uma modalidade de religião, de certa forma, nenhum desses contextos pode ser usado como desculpa. E somente o uso de termos raciais é punível? Não. Nós vimos que há toda uma criminalização também de menções pejorativas à origem regional ou à etnia das pessoas. Então, podemos passar para a próxima. Sobre perfilamento racial e reconhecimento fotográfico. Letra A. O artigo 226 do CPP é meramente recomendativo. Letra D. O reconhecimento fotográfico é forma recomendada de identificação de autoria. Letra C. O perfilamento racial não gera nulidade. Ou letra D. Todas acima estão incorretas. A partir da aula, você teria uma noção de qual seria a correta? Letra D, todas acima estão incorretas. De fato, conforme nós mencionamos nesses precedentes mais recentes do STJ, o artigo 226 não é meramente recomendativo, é uma ordem do legislador para que tanto a autoridade judiciária como a policial sigam as regras ali estabelecidas. Letra B, o reconhecimento fotográfico é uma forma recomendada de identificação de autoria? Não, ao contrário, é uma forma altamente não recomendada. E letra C, perfilamento racial não gera nulidade? Gera nulidade. Já há 5 votos no sentido de se considerar inválido aquelas medidas penais, criminais, de processo penal, que tenham como fundamento único, exclusivamente, a raça das pessoas abordadas. Então, gera-se nulidade. Muito bem, na aula de hoje nós abordamos questões de racismo estrutural, fizemos uma menção aos fundamentos históricos do racismo brasileiro, da escravidão, abordamos novas decisões tomadas de maneira bastante corajosa pelos tribunais superiores, o STF, no âmbito da ADPF 347, no âmbito da ADO 26, no âmbito do perfilamento racial, um debate ainda em curso, e o STJ no âmbito do reconhecimento fotográfico. Todas medidas de enfrentamento ao racismo estrutural e ao banimento desse legado perverso que ainda atravanca aí o nosso desenvolvimento como sociedade, o racismo estrutural esse que decorre diretamente dos fundamentos escravocratas da sociedade brasileira. Então, na aula de hoje nós abordamos todos esses temas. Com isso, nós encerramos aí o nosso curso de 5 aulas de tópicos em processo penal e constitucional. Eu desejo boa saúde para vocês, todos os nossos espectadores, e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.